Fomos condicionados a acreditar que refrigerante é um prazer culpado, uma substância tóxica e viciante que devemos abandonar para alcançar a verdadeira saúde. Mas e se os refrigerantes originais não fossem venenos? E se as bolhas nunca tivessem sido o problema, mas sim a forma como eram feitas? É possível que tenhamos fugido de uma cura simplesmente porque ela vestia a mesma roupa da doença? Por gerações, nossos ancestrais consumiram uma bebida que era construída sobre um intenso motor biológico de cepas prebióticas e probióticas. Essas cepas predigerem ativamente os açúcares e liberam os compostos medicinais dentro de ingredientes simples, transformando uma raiz comum em um tônico bioativo. Funcionou como uma força digestiva global por séculos, apenas para ser silenciada, substituída e apagada pela carbonatação química moderna e pelo açúcar industrial. Antes que possamos resgatar essa herança viva, devemos esclarecer uma coisa. O fermento de gengibre não é uma bebida. É uma ferramenta biológica, uma cultura inicial antiga, projetada para transformar ingredientes simples em medicamentos potentes para o seu intestino. Hoje vamos acordar esse motor e trazer essa cura de volta para a sua cozinha. Vamos começar. Para entender o que realmente perdemos, temos que viajar de volta ao século XVIII, quando o comércio global de especiarias estava em alta. Navios estavam retornando aos portos ocidentais, pesadamente carregados com cana-de-açúcar caribenha e gengibre asiático picante. Esses ingredientes exóticos ficaram de repente acessíveis ao público, mas as pessoas que os compravam estavam enfrentando uma terrível crise diária. Em uma era anterior ao saneamento moderno, beber um simples copo de água pura era jogar roleta russa com a vida. As vias fluviais da cidade e os poços locais eram focos de patógenos microscópicos, tornando os surtos de cólera e disenteria uma ameaça constante e devastadora. Para sobreviver, as famílias tinham que encontrar algo mais para se hidratar e recorreram ao que eram conhecidas como small beers, pequenas cervejas. Eram bebidas do dia a dia fermentadas com um teor alcoólico muito baixo, mas mais importante, eram ativamente fermentadas. O processo de fermentação produzia naturalmente ácidos orgânicos e suprimia bactérias nocivas, tornando o líquido muito mais seguro do que o abastecimento de água local. A fermentação não era uma tendência culinária, era uma questão de vida ou morte. E bem no centro dessa estratégia de sobrevivência estava o fermento de gengibre. Na era vitoriana, você encontraria um pote desse líquido borbulhante e turvo sobre quase todos os fogões de cozinha. As famílias tratavam essas culturas como heranças preciosas, alimentando-as diariamente com restos de gengibre e açúcar para sustentar cuidadosamente o ecossistema microscópico interno. Elas usavam esse motor vivo para preparar a cerveja de gengibre tradicional, mas isso não era nada parecido com os refrigerantes transparentes e xaroposos que estão nas prateleiras dos supermercados hoje. A verdadeira cerveja de gengibre vitoriana era espessa, turva e intensamente picante. Os trabalhadores rurais dependiam de garrafas pesadas e rolhadas dessa bebida para acalmar seus estômagos e restaurar sua energia após um dia brutal de trabalho físico nos campos. Era altamente respeitada não apenas como um saciador de sede seguro, mas como um tônico diário vital e uma armadura biológica que reduzia a inflamação e fortificava o corpo de dentro para fora. Era, literalmente, uma bebida viva. Se essas bebidas vivas eram tão vitais para a sobrevivência humana e a saúde digestiva, o que aconteceu para nos fazer trocar nossos fermentados locais por xaropes feitos em fábricas? A queda começou com uma única peça de legislação. Em 1855, o Parlamento Britânico aprovou leis rígidas de imposto de consumo que impunham altas taxas sobre qualquer bebida com teor alcoólico acima de uns míseros 2%. Para evitar a ruína financeira, os cervejeiros tradicionais foram forçados a cortar drasticamente seus tempos de fermentação. Este foi um golpe fatal. Ao apressar o processo, eles despojaram a cerveja de gengibre de seu profundo perfil microbiano e complexos ácidos orgânicos, efetivamente matando o valor medicinal que tornava a bebida tão importante em primeiro lugar. Essa pressão regulatória colidiu perfeitamente com o amanhecer da era industrial.
Por que esperar dias para a vida microscópica criar bolhas quando uma máquina poderia fazê-lo em segundos? O início do século XX viu a invenção da carbonatação forçada. Em 1904, a Canada Dry lançou seu Pale Ginger Ale, substituindo completamente o motor biológico do fermento de gengibre por gás carbônico pressurizado. Mas para vender esse líquido morto, gigantes emergentes de refrigerantes como a Coca-Cola e a Pepsi precisavam mudar a percepção pública. Eles lançaram campanhas de marketing massivas, equiparando a clareza visual à pureza física. Convenceram o público de que suas bebidas transparentes e carbonatadas por máquinas eram o auge absoluto da higiene moderna, pintando astutamente os tônicos espessos e fermentados de nossos ancestrais como sujos, turvos e desatualizados. Na década de 1960, o último prego foi batido no caixão. Um poderoso grupo de lobby conhecido como Sugar Research Foundation começou a pagar cientistas para publicar pesquisas que intencionalmente minimizavam os riscos do açúcar, maliciosamente transferindo a culpa das doenças cardíacas para a gordura dietética. Isso permitiu que as marcas de refrigerante inundassem seus produtos com enormes quantidades de xarope de milho com alto teor de frutose e os comercializassem como lanches de energia rápida. Isso criou uma armadilha metabólica mortal. Por séculos, nossos corpos consumiram bebidas doces, junto com as enzimas naturais e probióticos necessários para quebrar esse açúcar. Agora estávamos engolindo xarope industrial puro, sem nenhuma defesa microbiana. Essa carga súbita e massiva de frutose atingiu o fígado instantaneamente, espelhando perfeitamente o aumento catastrófico da resistência crônica à insulina e à epidemia moderna de obesidade. Trocamos nossa armadura biológica por um barato e sintético pico de açúcar. Agora você pode estar fazendo uma pergunta muito lógica. Se o açúcar industrial é o vilão supremo da nossa dieta moderna, por que a receita antiga de um fermento de gengibre exige que você despeje xícaras de açúcar de cana no pote? A verdade está em quem realmente está comendo o açúcar. Quando você bebe uma lata de refrigerante de gengibre comercial, aqueles 35 gramas de açúcar morto atingem sua corrente sanguínea e seu fígado como um trem de carga. Mas quando você prepara um fermento de gengibre, esse açúcar não é para você. É a única fonte de alimento para um exército microscópico de bactérias e leveduras benéficas. À medida que esses micróbios vivos consomem o líquido doce, eles o convertem em ácido lático e dióxido de carbono que ocorre naturalmente. Eles estão fazendo o trabalho metabólico pesado para você, efetivamente pré-digerindo o líquido e reduzindo drasticamente a carga glicêmica antes que a bebida toque seus lábios. Mas o benefício mais profundo é o que esses micróbios fazem com o próprio gengibre. O gengibre cru contém um composto bioativo primário chamado 6-gingerol, que é bem conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias básicas. No entanto, estudos clínicos revelam que, quando o gengibre passa pela fermentação por bactérias do ácido lático, ocorre uma incrível conversão química. As bactérias alteram a estrutura molecular da raiz, transformando o 6-gingerol em um composto superpotente, conhecido como 6-chogaol. Pesquisas indicam que o 6-chogaol possui uma potência antioxidante significativamente maior e capacidades de cura intestinal muito mais fortes do que o gengibre cru sozinho. Ao fermentar a raiz, você está literalmente usando a biologia para transformar uma planta simples em um medicamento altamente biodisponível que repara o revestimento intestinal. A indústria moderna de bebidas finalmente percebeu que os consumidores estão despertando para essa realidade. Eles sabem que estamos abandonando os refrigerantes tradicionais, então sua resposta foi uma mudança inteligente para o que eles chamam de refrigerantes funcionais. Entre em qualquer supermercado premium hoje e você verá geladeiras cheias de marcas da moda como Olipop e Pop, fortemente comercializadas como os novos símbolos de status do bem-estar, prometendo suporte intestinal em cada lata lindamente projetada. Mas aqui está a ironia massiva e irritante. Um século atrás, a indústria esterilizou deliberadamente suas bebidas e removeu os probióticos naturais para tornar o transporte mais barato e a vida útil mais longa. Agora,
Eles têm a audácia de vender esses mesmos micróbios de volta para você por quase $4 a lata. Eles estão contando com uma margem de lucro de 4.000%. O mundo corporativo não inventou a saúde intestinal, mas certamente descobriu como mercantilizá-la. Eles estão cobrando de você um prêmio de luxo por um milagre biológico que acontecerá naturalmente, bem na sua cozinha, por uma mixaria. É hora de parar de pagar aluguel pela sua saúde. Vamos construir esse motor biológico juntos e recuperar sua independência. Os ingredientes não poderiam ser mais simples, mas devem ser puros. Você precisará de gengibre orgânico fresco, açúcar de cana simples e água filtrada e não clorada. Este último detalhe não é negociável. O cloro na água da torneira padrão é literalmente projetado para matar exatamente a vida microscópica que estamos tentando cultivar. Antes de começar, lave bem um pote de vidro com água quente e vinagre branco. A higienização é sua primeira prioridade, porque qualquer mofo concorrente destruirá a cultura antes mesmo de começar. Uma vez limpo, rale 2 colheres de sopa de gengibre orgânico e certifique-se de deixar a casca. Essa casca externa áspera é exatamente onde a levedura selvagem vive naturalmente. Misture o gengibre com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 xícara de água no seu pote. Cubra o topo com um pano respirável preso por um elástico para manter as moscas da fruta afastadas, enquanto permite que a cultura respire. Nos próximos 5 a 7 dias, você vai alimentar esse ecossistema crescente. Todos os dias, adicione 1 colher de sopa de gengibre picado e 1 colher de sopa de açúcar, mexendo vigorosamente para introduzir oxigênio. Por volta do 4º ou 5º dia, você testemunhará o despertar. Ao mexer o líquido, você ouvirá um chiado distinto e satisfatório, e uma espuma turva de bolhas subirá à superfície. Seu fermento de gengibre está oficialmente vivo e pronto para trabalhar. Para fazer o refrigerante real, ferva meio galão de água com um bom punhado de gengibre fatiado para criar um chá profundamente potente. Enquanto o chá ainda estiver quente, você deve adicionar 1 xícara de açúcar e mexer. Não pule esta etapa. Este açúcar é o combustível essencial que seus micróbios precisarão para gerar a carbonatação mais tarde. Agora, você deve praticar a paciência. Deixe o chá de gengibre doce esfriar completamente até a temperatura ambiente. Se você despejar seu fermento vivo em líquido quente, você vai instantaneamente ferver e matar todo o exército microbiano que você passou 1 semana cultivando cuidadosamente. Uma vez que o chá esteja completamente frio, coe os pedaços sólidos de gengibre e adicione meia xícara do seu líquido borbulhante de fermento de gengibre. Agora vem o passo final, e mais crítico, do engarrafamento. Não despeje simplesmente essa mistura em potes de vidro, aleatórios ou garrafas de molho velhas. O processo de fermentação cria uma pressão imensa, e vidros fracos explodirão literalmente como uma bomba na sua cozinha. Você deve usar garrafas de fermentação com tampa articulada, grossas e classificadas para pressão. Despeje cuidadosamente sua mistura nas garrafas de vidro. Mas aqui está um truque de segurança de ouro de cervejeiros veteranos. Despeje uma pequena quantidade do líquido em uma pequena garrafa de água plástica e vede-a firmemente. Deixe todas as suas garrafas em cima do balcão, à temperatura ambiente, por 48 a 72 horas. Use essa garrafa plástica como seu medidor de segurança. Verifique-a todos os dias apertando-a. Quando o plástico estiver duro como pedra e você mal conseguir apertá-lo, sua carbonatação está perfeita. Mova imediatamente todas as garrafas para a geladeira. A temperatura fria força os micróbios a hibernar, travando com segurança as bolhas naturais e interrompendo o processo de fermentação. Preparar seu próprio refrigerante de gengibre vai muito além de economizar alguns dólares no supermercado. É um profundo ato de independência alimentar. Cada vez que você abre uma garrafa caseira, você está optando ativamente por sair da indústria de refrigerantes químicos de bilhões de dólares. Você está rejeitando o mercado de bem-estar superfaturado que tenta vender sua própria história de volta para você. Ao nutrir esse simples motor biológico, você está retomando o controle da sua saúde digestiva e curando seu corpo de dentro para fora, um gole de cada vez.
Não deixe que as corporações ditem o que entra no seu intestino. Vá para sua cozinha, encontre um pote de vidro limpo e comece a cultivar sua cultura hoje mesmo. Se você achou este vídeo valioso e quer continuar aprendendo a recuperar sua saúde, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo.